Então, quando eu engravidei da Isabelle, foi assim, ó... Bom, deu negativo no exame de sangue. Todo mundo dizia pra mim, essa guria tá com gravidez psicológica. Tá doida. Porque deu errado, deu negativo no exame de sangue. E aí eu queria muito, então todo mundo pensava que eu tava com gravidez psicológica. Uhum. Não, mas não pode ser, eu tô sentindo que eu tô grávida. Daí encasquetei que eu tava grávida, aquele laboratório que era errado, fui lá, fiz o outro e deu, olha aqui que eu tô grávida. Era a Isabelle. O que que aconteceu? Eu tive sangramento, quase perdi ela. Aí eu tinha que usar aquelas medicação. Ficar com a perninha pra cima. Não era pra te medicação. contar. Foi bem difícil. E daí eu senti que era ruim ser sozinho, sabe? A cidade tem bastante pessoas velhas e tal, idosas, né? E a minha filha não tinha amigos. E aí eu pensei, nossa, eu quero ter mais outros. Só que eu e meu marido, a gente tava num conflito ainda, sabe? Aquela adaptação de pais com filho em casa. Não era a mesma coisa, já não era viagem na hora que a gente queria, né? Dificuldade financeira começa a pegar, fraldinha eu queria só dar melhor. Então as coisas começaram a dificultar ali. Ele, não, a gente não vai ter outro. Dizia que tu queria ter outro daqui a 10 anos, porque a Isabela ainda tinha refluxo. Então a gente passou uns perrengues bem puxados. E aí eu digo, não, assim, ó, indiferente da gente ficar junto ou não, eu quero ter um filho que seja do mesmo pai, porque eu tinha aquilo, sabe? De ver que, às vezes, um filho é tratado diferente, porque é de outra relação. E também tu não pode terminar aquela relação porque tu já tem outro filho e tu seguiu a vida, tu ama aquela pessoa, mas o teu filho sofre vendo que ele é tratado diferente. Então, eu sempre tinha aquilo, eu não queria ter uma filha só, quero ter mais. Mas que seja do mesmo pai. Aí, se não for assim, né, não vou ter. E aí, eu, em seguida, engravidei da Eduarda. E a Eduarda, quando ela nasceu, eu pensava assim, essa menina ela vai me desafiar. Em seguida que ela nasceu. E também eu tive que colocar remédio para segurar ela. E as duas eu planejei engravidar, olha só. Achei que eu planejava engravidar os meus filhos. E ela batia com a cabeça na parede, sabe? Desde pequenininha. Ela se batia. Bom, eu levei até para um padre. Eu pedi até, tipo, um exorcismo. Porque eu tentei fazer 2 eletroencefalogramas da guria e não conseguiam fazer. Ela não parava. Tinha uma época, assim, era um desafio para mim, né? A guria não tem nada, graças a Deus. Foi só uma fase do desenvolvimento ali. Em seguida, eu engravidei da Valentina. Aí foi a surpresa. Tipo, eu tava tão focada em achar algo que curasse aquilo ali, que eu achava que tinha algo, mas não tinha, era algo interno dela, ela não queria ser nenezinha, e eu tratava ela que nem nenezinha, porque eu achava que ela ia ser minha caçula. Então eu ficava, Dudinha, e ela é magrinha, ela é pequenininha, e tem os primos que nasceram depois e são maiores que ela, né? E ela não queria. Aí um padre disse assim pra mim, a pediatra disse, quando ela fizer isso, você tirar na rua, tu passa por cima, não fica, levanta, ou vou brigar, ou fica adulando. Não, em casa tu resolve. Essa é diferente, tu não vai agir como os outros, porque ela não tem 2 anos, ela acha que ela tem 7, que é a idade da mais velha. Então, ela é muito inteligente. Só que, na época que começou, tudo era autismo, tudo era isso e aquilo. Então, eu já não sabia mais o que estava acontecendo, de fato. E aquilo ali me fez, eu acho, relaxar. E eu engravidei da Valentina. Só que aí foi o tal cagaço, né? Porque eu tinha a Eduarda mamando. E eu tinha engravidado da Valentina sem planejar. Sem ser uma coisa que eu tinha o controle. Né? E quando eu engravidei dela, eu fui fazer as ultrassom. E deu que a Valentina teria o pé torto congênito, que é uma deficiência, que a criança ela fica um tempo com gesso, a roupa tem que ser diferente, né, e tal. E aí eu conversei com Deus assim, meu Deus, e agora? Eu com uma saindo da fralda e com outra, que graças a Deus o Senhor me mandou, porque eu sempre fui aberta, assim, de aceitar os filhos, nunca reneguei, né, Deus livre, assim, eu amo tá grávida e tal, mas eu não programei, né, então e agora, como é que vai ser? E o meu marido ficou desempregado ainda nessa época. Então, assim, foi uma situação bem difícil. E bem pertinho dela nascer, ele conseguiu um emprego, conseguimos um plano de saúde, ela nasceu na Unimed, super bem. Até hoje eu compartilhei na minha rede social, ela nasceu um parto empelicado, que envolvida na bolsa d'água, em Rio Grande. E ele rezou antes do parto dela. E a esposa dele cortou o cordão umbilical, porque no meu outro parto, quem estava com ele, porque ele fez os 3 partos, passou mal, porque estava apertando minha veia cava do coração, e aí tinha que agir rápido ali, e a menina passou mal e saiu. Eu digo, pô, Márcio, no próximo tem que ser alguém que não passe mal. E aí foi a esposa dele, né? Então foi muito emocionante, que ela disse, é a primeira vez na vida, em toda a minha carreira, que eu vejo isso. Ela nasceu envolvida na bolsa da água e sem nenhuma sequela, sem nada. Tipo, ela nasceu com os pezinhos perfeitos, sabe? Então, mais um motivo para eu ser a favor da vida. Porque muitas vezes diz, o filho vai ter problema, ou tem síndrome de Down, ou seja o que for, pode fazer um aborto. Cara, que tenha, que Deus te confiou aquele filho assim, ou não, tenha o teu filho. Ou então, pode nem ser. Quantos erros médicos acontecem, quantas pessoas abortam por achar que vai ter algum problema, e mesmo que tenha, porque muita gente costuma olhar uma grávida e dizer,
que venha com saúde. Mas e se não vier com saúde? Tu também vai aceitar o filho que Deus está te mandando? Vai estar preparada? Tu vai estar preparado? É uma vida. Eu acredito, assim, que Deus te planejou, e isso diz na Bíblia, né? Ele te planejou antes mesmo da tua mãe te conhecer, te conceber no ventre dela. Antes de te dar um nome, ele já te deu um nome. Então, toda a vida importa, né? E daí veio a dona Valentina. E aí a gente veio aqui para Amaral e tal. Eu pensava, pô, agora deu. Todo mundo olhava, fechou a fábrica, né? Já não tem mais TV em casa. E começa aquela sacanagem. E aí o meu marido, não, tranquilo. Por ele queria fazer a vasectomia. Ele estava agendado para fazer a vasectomia. Veio a Aurora. Meu Deus. Mas a Aurora levou quase 5 anos. Porque daí a gente ficou meio assim, né?